do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, sou Patrícia Rafaela. Tem tempo que a gente não se fala por aqui, né, pessoal? Tava de férias, tirei uns dias de descanso com a família, férias de julho, né? Aproveitar um pouco, isso é importante. A gente dar uma pausa, descansar a mente, descansar o corpo. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui, né, a mensagem, é sobre algo que Deus falou no nosso coração. E eu comecei uma série de estudos, né, bíblicos com meu filho. E nesses estudos a gente tem falado sobre os homens da fé, né, os grandes heróis da fé. E o interessante é que esses homens, né, os heróis da fé, né, que foram homens que se destacaram, né, e por isso as suas histórias estão aí perpetuadas, né, nos livros sagrados, né, Deus assim permitiu. Eram homens normais, né, não eram homens comuns, porque eles tinham uma fé, mas eles eram homens normais, né, sujeitos a erros, a falhas. Mas era interessante porque cada um tinha uma característica e Deus os usou de acordo com essas características, né? E ontem a gente estava lendo o livro de Juízes, né? Juízes 6, a respeito de Gideão. E a história, né, de Gideão, ela traz muitos aprendizados pra gente, né? Porque qual era a história de Gideão, né? Gideão era o menor, né? Era o filho mais novo da tribo de Manassés. E eles viviam num tempo, né, onde os povos inimigos, os midianitas, né, os amalequitas, os povos do Oriente, eles atacavam Israel, destruíam tudo que eles tinham construído, as plantações, né? Eles vinham e saíam destruindo, saqueando, roubando as riquezas, as posses do povo de Israel. Isso já vinha acontecendo, né? Eles vinham sendo oprimidos por esses povos, por esses inimigos, né? E até que um dia, Gideão, ele falou com Deus, falou: Senhor, por que tem vindo tanta afronta contra nós? Por que nós temos passado por isso? Por que foram feitas todas as maravilhas, né, que nós ouvimos dos nossos pais? Porque eles ouviam falar a respeito das maravilhas de Deus, né, do livramento do Egito, né, o povo foi liberto da escravidão. Eles ouviam, né, a respeito do Mar Vermelho, né, da provisão de Deus. Então eles tinham esse conhecimento da grandeza de Deus, né, e do que Deus já tinha feito no povo, né, com o povo de Israel. Ele questionou isso a Deus, né, num momento provavelmente de aflição, num momento de angústia, né, naquele momento ali de frustração. E a Bíblia fala que ele estava no lagar, né, lá, até que quando ele fez essa oração, esse clamor, né, a Deus, e Deus respondeu, né, e disse a Gideão que Deus entregaria os povos inimigos nas mãos deles, né? E aí Deus falou isso com Gideão, e logo depois Deus mandou, né, um profeta que teve um sonho, e ele entregou esse sonho para Gideão e confirmou o que Deus havia dito, né, que Deus entregaria os povos inimigos nas mãos deles. E aí Gideão fez uma grande convocação, né, para o povo e falou: olha, Deus, ele falou que vai entregar, nos vai entregar os midianitas das nossas mãos. Só que quando Gideão fez essa convocação, né, ele estava falando ali para cerca de 32 mil pessoas, é um número que a Bíblia fala, né, 32 mil pessoas. E Deus, ele fala para Gideão, né, tem muita gente aí, e se eu entregar os inimigos nas mãos de vocês, com essa quantidade de pessoas que vocês estão aí, vocês não vão me dar glória, né? Vocês não vão me honrar. E aí
essa é o primeiro ensinamento, né, que eu recebi de Deus, é esse, que tudo que Deus faz, né, é para a glória de Deus, né? Todos os milagres, todas as coisas grandiosas que acontecem na nossa vida, né, pela provisão, pelo sobrenatural, é para que a gente glorifique a Deus, é para que a gente entenda quão grande é o nosso Deus e o poder dele que opera em nós. Tem coisas que somos nós que temos que fazer, né? As coisas do dia a dia, né? Então a gente sai para trabalhar, a gente resolve as coisas cotidianas, né? Isso é responsabilidade nossa. Mas aquilo que não está nas nossas mãos, né? Que não cabe a nós, né? Aqueles problemas, às vezes, mais difíceis, né? Que a gente acha que é insolucionável. Deus, ele quer mostrar para nós que aquele problema, quando resolvido de forma sobrenatural, na grande maioria das vezes, né, quando a gente está falando de uma causa muito difícil, uma causa impossível, é para mostrar a glória de Deus, é para que ele seja glorificado, é para que ele seja honrado, e não para que a gente se glorie, né? E esse é o primeiro aprendizado ali para mim, né, quando Deus fala isso para Gideão. E aí Deus manda, né, dar uma direção para Gideão e fala: olha, Gideão, você vai falar para esse povo, aqueles que forem fracos, forem medrosos, forem tímidos, que é para eles voltarem, né, porque eles voltarem para casa, porque eles não vão participar desse movimento de fé, né? E assim Gideão fez. Gideão falou: olha, quem for fraco, quem for tímido, quem for medroso, pode voltar. E aí ele já fez uma grande separação. De 32 mil pessoas, caiu para 10 mil pessoas. E aí ficaram 10 mil homens, né? Que se julgavam valentes. E aí Deus dá mais uma direção. Deus fala: olha, ainda tem muita gente. 10 mil pessoas ainda é muita gente. A gente precisa ainda fazer uma segregação aí, né? E aí Deus dá a direção para Gideão e fala: Gideão, você vai agora lá para o rio, você vai descer o rio, você vai levar esses homens e vai perceber como é que eles vão fazer, como é que eles vão beber água naquele rio, né, no riacho. E ali você vai fazer a separação. Os homens que beberem água, lambendo a água, trazendo a água à boca, né, com as mãos, você vai separar. E aqueles que se ajoelharem para poder beber água, você também vai diferenciar, né? Então a ideia era separar em 2 grupos, né? E por que isso, né? E aí outra lição para nós, né? Os homens que lamberam a água, que traziam as águas das mãos, esses foram os 300 de Gideão, né? Que foram separados. E é interessante, porque se somente 300 tiveram esse comportamento, né, significa que 9.700 homens adotaram um padrão de comportamento que talvez fosse o mais ideal, né, o mais comum para aquele cenário, para aquela situação, né? Então significa que os 300 eram homens despertos, eram homens que estavam ali atentos, que não se ajoelharam, não se dobraram, né, numa posição ali que talvez deixasse eles em desvantagem num possível ataque. E essa é a lição que Deus nos dá, né? Porque o que Deus quer de nós é que nós sejamos essas pessoas, esses 300, né? Despertos, atentos, observando os sinais, né? Preparados para qualquer momento, né? Para os ataques espirituais, preparados para as batalhas. Que a gente esteja sempre a postos, né? Eu comecei esse vídeo, né, falando de férias, falando de descanso, e isso sim é importante, faz parte, né, para nossa saúde, né, enquanto humanos, né, nossa saúde física, nossa saúde mental é importante. Mas quando a gente diz respeito às questões espirituais, né, a nossa vida espiritual, a gente não pode dar férias, não pode dar descanso, né, para nossa vida. Então, nesse sentido, sim, a gente precisa estar sempre atento, a postos, a gente precisa sempre estar em comunhão, em espírito. A gente precisa o tempo todo cuidar
para não cairmos nas armadilhas de Satanás, né? Nas armadilhas dos nossos inimigos. E era isso que Deus queria ver, né? Quem eram esses homens que estavam preparados realmente para ir para uma batalha, né? E essa batalha era uma batalha espiritual, porque eu vou falar logo à frente o que realmente aconteceu, porque para mim essa é uma das histórias mais interessantes, né? Eu fico tentando me colocar naquele cenário, né? Naquele dia, como é que aquilo aconteceu de uma forma tão extraordinária, né? Porque aí Deus separou, né? Então Gideão separou os 9.700 dos 300, e esses sim foram os homens que foram para a batalha, né? De acordo com a estratégia que Deus deu. Então o que Deus falou para Gideão? Falou para Gideão: olha, você vai para a aldeia, para o arraial, né? Onde estão lá os inimigos, e a Bíblia fala que eles eram numerosos, era uma multidão, como se fossem gafanhotos. A Bíblia fala disso, né? Então eram muitos, né? Eles em números eram muito maiores do que o povo todo de Israel, que dirá com 300 homens, né? E Deus falou para que eles cercassem aquele arraial, né? Gideão com os 300, levassem as buzinas, né? Levassem buzinas e levassem tochas acesas e cântaros vazios. E aí cada homem foi com a sua buzina, com seu cântaro, né? Vazio ali, com a tocha. Eles cercaram o arraial, e aí Gideão falou: na hora que eu fizer, né, que eu der o sinal, todos vocês juntos vão fazer o que eu fizer, né? Ou seja, qual era o movimento, né? Qual era a ação que eles iam tomar? Eles iam tocar todos juntos as buzinas, né? E eles iam quebrar o cântaro ao mesmo tempo. Então você imagina, né? O que aconteceu naquele momento, né? Deus deu uma ordem, Deus não mandou eles irem com armas, não mandou eles irem preparados para guerrear, para atacar. Deus deu uma direção para eles, e foi isso que fez com que o povo de Israel fosse, naquele tempo, livre da opressão dos inimigos, né? Então eles acataram aquela estratégia, aquela direção de Deus, e eles fizeram exatamente isso, né? Eles foram quebrar os cântaros, tocaram as buzinas, e aí nesse momento eu acredito que Deus tenha enviado anjos poderosos, Deus tenha feito com que aquelas buzinas tocando, aquele barulho, né, do cântaro quebrando, né, ao mesmo tempo, 301 cântaros, né, que era Gideão e mais 300, aquele barulho ele se propagasse de uma forma extraordinária, que fez com que os inimigos se afugentassem. Então a Bíblia falou que eles correram, né? Eles tiveram medo, eles sentiram medo e fugiram, né? E no que eles fugiram, depois Gideão e os 300 conseguiram capturar os líderes, né, daqueles povos, mataram, e eles foram livres de toda essa opressão. E aí, para mim, fica mais uma lição, né? A terceira lição é de que Deus ele nos dá estratégias espirituais, às vezes pouco compreensíveis, né? Então, se a gente fala dessa história para alguém que não tem a fé, que não tem entendimento da forma como Deus age, né? Não crê e não confia nas estratégias de Deus, às vezes fica difícil até para você explicar para uma pessoa, né? Mas como é que 300, né, com um cântaro na mão, com uma buzina, conseguiu amedrontar um povo, um exército tão poderoso, né? Mas foi exatamente isso que Deus fez. E eles obedeceram, simplesmente obedeceram. Então eles receberam a direção de Deus e foram para o combate, né? Agindo de acordo com a estratégia. E assim a gente tem que viver, meus amigos. Dia após dia, seguindo a direção, seguindo a estratégia de Deus, né? Confiando simplesmente na direção de Deus, né? Na direção do Espírito Santo. Se a gente estiver atento, né, para ouvir a voz de Deus, Ele vai falar conosco. E às vezes o que Ele vai falar talvez nem faça muito sentido, não tenha uma razão lógica, não tenha uma explicação. Se você ouvir, for sensível e obedecer, eu tenho a plena certeza que você vai ser bem sucedido naquilo, né, que você está buscando.
daquilo que Deus quer para sua vida, né? Deus vai te colocar no lugar onde Ele quer que você esteja. Ele vai entregar nas suas mãos aquilo que Ele precisa entregar. Ele vai confiar, né, a você as bênçãos espirituais, a cura, o milagre, a salvação, o livramento. De repente você está sendo aí oprimido, né, por alguma perseguição ou por algum ataque. Eu não sei qual é o problema, né, que acomete aí a você ou a sua família, alguém, né, que você ama. Às vezes você está lutando aí contra vício, né, ou contra pensamentos de morte, pensamentos negativos. Talvez você esteja desesperançado. E Deus, Ele quer te livrar. Deus, Ele quer te entregar nas suas mãos a vitória, a bênção, a vida transformada, a vida renovada. Mas para isso você precisa simplesmente ouvir e atender às estratégias de Deus e cumprir, né, com aquilo que Deus está te chamando para cumprir. Então é isso, sim. A Bíblia, cada vez que a gente lê, né, a gente aprende, a gente é renovado. Eu já li essa passagem de Gideão, já ouvi algumas pregações a respeito de Gideão. Mas a cada vez, né, que a gente vê a palavra de Deus, a gente se renova, né? O Espírito Santo fala algo novo conosco e é extraordinário isso, porque a palavra de Deus realmente é uma palavra viva, né? Não é um conto, não é uma história que foi inventada por alguém, é algo real, que aconteceu de fato, né? Que está marcada na história e que, mais uma vez, né, Israel ele teve tantos livramentos de Deus, toda vez que eles confiaram, toda vez que eles creram, né, em Deus, Deus fez coisas extraordinárias e deu vitória, né, para Israel através da fé. Sem armas, sem violência, foi simplesmente por um ato de fé. E é assim que eu quero viver, é isso que eu estou passando para o meu filho, né, essa direção para ele, para que ele também aplique. Ele hoje é uma criança, ele tem 11 anos, mas que na mente dele, né, ele já possa ter essa certeza, né, de que tudo que ele fizer com a direção de Deus, né, obedecendo a voz do Espírito Santo, ele vai ser bem conduzido, né, e vai ser bem sucedido. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês tenham um ótimo dia. Me desculpe aí um pouco a imagem tremida. Mas que fique essa mensagem aí no coração de vocês para abençoá-los. Tá bom, pessoal? Tenham um ótimo dia. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.